Isso, pronto. Acho que tá gravando. Espera aqui um pouquinho. É isso, tá gravando já. Bom, pessoal, então deixo o Diego aí, a presença de vocês, para se apresentar e vamos darmos início na palestra de hoje. Diego, pode começar então, Diego, assim, fica à vontade aí. E acho que terminando aí, o professor Paulo que vai coordenar aí a questão das perguntas, né? Se as pessoas que estão nos acompanhando têm perguntas, aí vamos dar um espaço para eles responder, tá bom, Diego? Então, fique à vontade. Perfeito. Só para checar, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Eu estou te ouvindo bem, sim. Então tá ótimo. Bom, gente, boa noite a todos. Muito obrigado, primeiro, pelo convite de estar aqui podendo falar um pouco para os alunos. Eu acho que é sempre uma gratificante oportunidade, assim, de tentar juntar um pouco o trabalho que a gente faz na indústria com o trabalho da academia e mostrar que, diferente do que muitos vão dizer, como a gente vai discutir aqui na apresentação, diferente do que muitos dizem que estudo é uma coisa, trabalho é outra coisa, aqui a gente quer mostrar que, na verdade, trabalho e estudo são a mesma coisa. Então, inicialmente, eu me apresentar, para quem não me conhece, que eu acredito que poucos aqui devem me conhecer, eu sou Diego Ferola de Abreu, sou engenheiro mecânico formado na Unesp de Guaratinguetá, tenho mestrado em engenharia no programa de pós-graduação em engenharia aeronáutica e mecânica do ITA, numa parceria com a Embraer, ou seja, eu fiz aquele programa de especialização em engenharia da Embraer, parceria com o ITA, e hoje estou fazendo um trabalho de doutorado, ainda não concluí, está em andamento, que é novamente uma parceria, então agora o ITA com o IAE, para quem não sabe, IAE é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é um dos institutos que compõem o DCTA, e eu estou trabalhando agora no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Bom, esse sou eu, e o que exatamente eu faço? Eu sou engenheiro de desenvolvimento de produto na Embraer, eu trabalho na área de simulações CFD dentro da engenharia de sistemas, fazendo integração de sistemas propulsivos. Tá, Diego? Beleza, você falou, não entendi nada, o que é isso? Então, basicamente, o que a gente faz é o seguinte, como vocês podem ver aqui as duas imagens, a gente tem na imagem superior o motor como analisado, como entregue pelo fabricante de motor, ou seja, aqui a gente tem um exemplo dos motores da Pratt & Whitney, e embaixo a gente tem um motor com uma nacelle em volta, instalado numa aeronave, e é assim que ele opera, porque o motor sozinho, ele basicamente só faz barulho e não tem muito ganho. Então, ele precisa estar instalado na aeronave para que ele seja capaz, a tração dele seja utilizada para alguma coisa, no caso, empurrar a aeronave para frente. Porém, quando o fabricante de motor ele desenvolve o motor, ele não desenvolve um motor junto com a aeronave, ele desenvolve um motor isolado, e normalmente o fabricante de aeronaves desenvolve a aeronave, desenvolve a aerodinâmica da aeronave, desenvolve os outros componentes que ela vai fabricar, porém o motor não é feito por ela. Então, o trabalho da minha equipe é analisar como é o impacto tanto do avião na aeronave quanto da aeronave no motor. Ou, desculpa, do motor na aeronave quanto da aeronave no motor. Então, a gente avalia essas duas formas aí e, basicamente, o que a gente faz a gente efetua os testes, ou seja, a gente faz bastante ensaios, mas a gente trabalha muito com simulação numérica, por isso até que a gente é do grupo de simulações CFD. Bom, agora falar um pouquinho do meu histórico aí na engenharia. Então, por que eu fiz engenharia? Aqui eu acho que está mais do que claro. Acho que por muita influência do meu pai, assim, que ele sempre foi um apaixonado por corridas, em especial aqui um exemplo da Fórmula 1. Eu acabei pegando muito gosto e desde muito jovem eu escutava o Galvão Bueno gritando: tá pegando o vácuo, vai passar no vácuo, tá? E eu sempre me atraí muito por essa questão aerodinâmica dos carros de corrida. Então, eu acho que isso, e junto com a oportunidade que eu tive de brincar com muito Lego quando era criança também, então, montar, desmontar e criar coisas novas, eu acho que essa vontade de entender como que a aerodinâmica funciona, como um carro de corrida funciona,
e o gosto por ficar montando e desmontando os brinquedos, os Legos, e depois, na verdade, eu diria que Lego brinco até hoje. Então, eu acho que esses gostos aí foram o que me impulsionaram a ir para a engenharia. E posso dizer que não me arrependo nem um pouco dessa escolha. Agora, como que eu comecei na engenharia? Então, como eu apresentei anteriormente, eu sou formado na Unesp de Guaratinguetá e eu tive a oportunidade, enquanto estava na faculdade, de fazer uma iniciação científica. Então, na minha época de faculdade, eu tentei, no início, ir para essa área de aerodinâmica, de tentar trabalhar com carro de corrida, tanto que eu tentei participar na faculdade. Na época, tinha um projeto do Baja, mas por questões de falta de afinidade com a equipe, ou da equipe comigo, não sei, mas não rolou de participar. Mas eu consegui uma oportunidade de fazer iniciação científica na área de combustão industrial. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive. Aqui eu estou mostrando para vocês uma bancada que eu mesmo construí enquanto eu estava na faculdade. E aqui é interessante, já para a gente começar a motivar em cima do tema. Aqui a gente pode ver no canto superior um desenho esquemático da instalação. Então, toda essa instalação foi calculada por mim, utilizando equações que a gente aprende quando a gente faz mecânica dos fluidos. Então, Bernoulli, porque aqui é tudo baixa velocidade, então é tudo incompressível. A gente pode usar Bernoulli com bastante seriedade, com bastante confiança que vai dar resultados próximos. Aí, a partir dos projetos, dos desenhos esquemáticos, a gente construiu a bancada e, enfim, a gente foi fazer os testes e funcionou muito bem. Então, aqui é a primeira prova, assim, que tudo está ligado e tudo funciona. Então, se a gente calcula as coisas direitinho, a gente vai obter resultados e a gente vai obter os resultados que a gente espera dos nossos problemas, né? Aí, depois de fazer isso, eu tive a oportunidade, o Baja não deu certo, mas estava começando a ter uma equipe de Fórmula SAI, então eu também tive uma oportunidade. Até não tenho imagens, porque não achei imagens da época aqui, mas a equipe foi fundada uma equipe de Fórmula SAI, né, que é aquele de um carrinho de corrida mais próximo de Fórmula 1. Tive a oportunidade de trabalhar lá também. Nessa época eu trabalhei na parte de freios da equipe do Fórmula SAI, então uma outra área totalmente diferente do que eu fiz na minha iniciação científica, mas também muita oportunidade de crescimento, assim, muito aprendizado que você tem de todas essas atividades. Aí, continuando, eu fui fazer um estágio. E meu estágio ele foi numa autopeças, ou seja, teoricamente estou no ramo que eu queria, né, indústria automotiva, né, baseado lá na Fórmula 1. E aqui o que a gente fazia, essa autopeça, era uma fabricante de para-choques, como o que está aparecendo aqui embaixo. Essa autopeça basicamente trabalhava com injeção dos para-choques, ou seja, ela tinha as grandes injetoras plásticas. Essas máquinas são enormes. Aqui vocês podem ver aqui um exemplo que eu tirei dessas máquinas. O molde ele chega a ser maior que a altura de uma pessoa, assim. Então são equipamentos muito grandes. E depois que eles fazem a injeção do para-choque, eles faziam a pintura, montagem e a entrega sequenciada no fabricante do carro em si, né? na montadora. Aí, beleza, eu fui convidado para trabalhar, passei no processo seletivo, fui convidado. Quando eu fui convidado, eu achei que eu estava indo para trabalhar com desenvolvimento de produto, né? Que era o que eu sempre pensei em fazer, tendo feito engenharia, né? Ou estando fazendo engenharia. Porém, me deparei com uma situação um pouco diferente. Na verdade, num primeiro momento, eu fui convidado a trabalhar com gestão de programas ou gestão de projetos, né? Então, eu estava auxiliando o gestor de projetos nas questões, como a gente pode ver assim, mais gerenciais dos programas. Então, era garantir que tudo estava ocorrendo dentro do custo, garantir que estava sendo entregue dentro do prazo, fazer gestão das atividades
Então, aí eu pude me deparar um pouco com uma situação ou com um tipo de trabalho que eu, nesse momento, eu não esperaria ter. E até se não fosse essa oportunidade, muito possivelmente eu nunca trabalharia nela, assim, porque não era realmente o foco. Mas uma coisa que é legal de a gente ver é que, assim, todo trabalho, toda atividade nos traz muito conhecimento. Então, aqui, principalmente numa oportunidade de estágio, eu vi isso aqui como uma oportunidade muito grande. Agarrei, trabalhei com muito afinco lá na empresa, durante o período que eu trabalhei com essa parte de gestão de programas, assim, e eu pude aprender muito. Porém, houveram umas mudanças lá na empresa, enquanto eu estava fazendo estágio, e aí eu passei para um segundo passo lá, que foi continuando numa área de gestão, mas trabalhando com qualidade. Então, até trouxe aqui um exemplinho de um PDCA, para quem não conhece, é um dos ciclos mais claros da qualidade, né, que é o planejar, desenvolver, checar e agir, né? Então, são as siglas em inglês, né? Então, depois desse primeiro período com gestão de programas, eu pude ir para a qualidade, pude aprender muito na qualidade também, ver quando as coisas realmente dessa área funcionam. E isso me trouxe muito aprendizado que eu aplico até hoje, mesmo sendo um engenheiro de desenvolvimento de produto. Aí, depois do estágio, eu formei, não fui efetivado na empresa, como infelizmente acontece com muitos. Aí entra uma fase bem difícil da nossa vida, né? Que é a busca por emprego. Então, a gente acaba passando, a gente acaba correndo atrás de muita coisa, a gente manda currículo para um monte de lugar, a gente recebe um monte de não, a gente faz um monte de processo, a gente vai até longe em alguns deles, e muitos deles, mesmo indo muito longe, a gente ainda assim recebe um monte de não. Então, é uma fase difícil, provavelmente os alunos, alguns acredito que já devem estar trabalhando, então já passaram por isso, outros que só estudam vão passar por isso também. Então, essa é uma fase muito complicada, muito difícil, mas uma hora ele aparece. E no meu caso, ele apareceu com o programa de especialização em engenharia da Embraer, que para mim foi uma oportunidade de ouro, eu considero assim. Por quê? Para quem não conhece esse programa, eu vou falar rapidinho sobre ele. Ele, basicamente, ele é um curso dentro que você faz estando dentro da empresa, não como funcionário, mas é como se você fosse um trainee sem vínculo com a empresa, você está associado com a fundação do ITA e você tem a oportunidade por 1 ano e meio de se aperfeiçoar na engenharia aeronáutica, ou seja, você tem um curso básico de engenharia aeronáutica, depois você passa por um curso mais avançado em uma das áreas internas da, do ramo, assim, e depois você termina por fazer um projeto da aeronave. E se você quiser, hoje ele tá sendo mais forte cobrado isso, mas na época que eu fiz era mais se o aluno quisesse, você pode ir lá e concluir o seu mestrado, que no meu caso eu aproveitei essa oportunidade e foi desse programa que saiu o meu mestrado. Então, só falar um pouquinho mais, agora um pouco mais detalhe aqui. Então, o programa basicamente baseado nas 3 fases, né? Então, no primeiro, como eu comentei, fundamentos de engenharia aeronáutica. No segundo, entre as carreiras específicas, que hoje elas são estruturas, manutenção, manufatura e sistemas. Depois a gente vai para o projeto da aeronave em si. No caso da minha equipe, a gente fez o projeto de uma aeronave executiva que deveria voar muito rápido. Então, foi um desafio muito grande, foi bastante enriquecedor, a gente aprendeu muitas ferramentas, a gente aprendeu como uma coisa que é interessante, que a gente aprende lá é o trabalho em equipe realmente de uma forma mais intensa, assim, né? Porque são equipes grandes, na minha época eram 30 pessoas em cada equipe, então lidar com todo mundo é uma coisa que às vezes é muito difícil, mas é um aprendizado que a gente acaba tendo, acaba passando por isso. E depois, por fim, a gente tem a oportunidade da dissertação de mestrado e uma coisa que é muito interessante para todos são as boas chances de ingresso na Embraer depois. Hoje eu diria que é uma das principais, para uma pessoa com pouca experiência, uma das principais formas de ingresso na Embraer hoje.
Agora que eu falei um pouquinho de mim, eu acho que podemos focar um pouco no estudo é uma coisa, trabalho é a mesma coisa, então vamos tentar dar exemplos e trazer vocês aí para ver que o que a gente aprende na escola realmente é o que a gente aplica na indústria. Mas antes disso, eu queria, se vocês quiserem responder aqui no chat, eu vou levantar algumas questõezinhas aqui, algumas citações que vocês podem ter dito, ouvido ou até pensado, vamos dizer assim. A primeira é: as coisas que você aprendeu como estudante de engenharia não são as que você faz como engenheiro. Eu posso dar o exemplo eu mesmo aqui, na época de faculdade, vários assuntos lá que eu estudei, eu falei, cara, na boa, duvido que os caras façam isso aqui. Duvido que alguém precisa manjar de cálculo do jeito que a gente estuda na faculdade. Duvido que termodinâmica seja essas coisas que a gente tem. E eu, como vocês viram, eu sou da área de térmica e fluidos, então eu vou dar muitos exemplos focados nessa área. Mas eu sinto que, assim, eu como no ponto que vocês estão, tanto ouvi muito isso como disse muito isso na época. Outra nunca fiz uma derivada depois que comecei a trabalhar. Essa eu ouvia bastante na época que eu estava na faculdade, de colegas que já estavam começando a trabalhar na indústria. Eu sou um contra-exemplo, eu não posso, essa citação não pode ser minha, porque sim, eu já resolvi derivadas depois que eu estive trabalhando, porque tem muitas coisas que não tem pronto e a gente precisa fazer. E quem faz as contas é o computador, eu só coloco os números nele. Para mim, essa é a melhor. E essa liga para uma outra que é conhecimento de ferramentas e não conhecimento do que as ferramentas fazem. Bom, agora, quem fala esse tipo de comentário, ele está errado? Vocês acham que esse tipo de comentário, esse tipo de informação é, é errado falar? Vou tentar trazer o exemplo de que, sim, é errado, mas ele não necessariamente está errado. Por que não? Existem diversas áreas da engenharia que não exigem um aprofundamento técnico de alguns tópicos. Por exemplo, na minha área, por exemplo, disciplinas de controle, elas são pouco aplicadas, mas elas têm aplicação. Mas eu não preciso ter um conhecimento tão grande quanto outras áreas, por exemplo. Existem diversos engenheiros que eles não atuam com engenharia. Por exemplo, tem gente que vai para banco, tem gente que vai virar chefe. Então, a função que não é exatamente a engenharia pura, ou seja, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processo, eles podem não exigir um nível tão aprofundado de conhecimento em diversos tópicos. Então, realmente, essas frases são verdades para essa aplicação. Existem problemas em que o nível de complexidade ele é maior do que os que a gente resolve nas disciplinas. Então, nesse tipo de problema, eles não é que eles não usam os conceitos que a gente não aprendeu, mas eles precisam avançar muito nesses conceitos. Ou seja, a gente vai além, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ir mais no detalhe às vezes. E também tem um outro ponto, que é o uso de ferramentas. Uma discussão bem grande que tem entre faculdade e indústria é que nem sempre a faculdade consegue ensinar as ferramentas que são usadas na indústria. E isso sim é um fato que é verdade. Eu mesmo tive que aprender trabalhando várias ferramentas. Porém, quando a gente está na faculdade, se a gente for aprender todas as ferramentas que a gente vai precisar na indústria, a gente fica só estudando ferramenta e não estuda o que a gente realmente precisa, que é o que a ferramenta faz. Então, só retornando aqui, antes que eu responda, porém, como eu estava dizendo, não está certo também. Por quê? Porque os problemas que são resolvidos na indústria seguem as mesmas leis físicas que a gente aprende na faculdade. Então, termodinâmica vai ser sempre termodinâmica. O calor não vai ir do frio, do quente do frio para o quente
se a gente não fizer, se a gente não tiver uma máquina que faça isso. Então, existem os comportamentos que a gente tem, eles vão ser, por exemplo, a água, de novo, ela não vai para uma região de menos energia, ou seja, ela não vai de uma altitude mais baixa para uma mais alta, se não realizar trabalho. Esse tipo de leis físicas, elas vão ser aplicadas para qualquer problema, independente da complexidade dele. Os programas que a gente usa na indústria são, novamente, baseados nos mesmos conceitos que a gente aprende na faculdade. Inclusive, muitos desses programas são feitos por engenheiros e eles simplesmente são formas de simplificar o nosso trabalho, para a gente não ter que ficar refazendo todo o equacionamento toda vez. Os programas estão aí para nos facilitar a vida. E nem todos os problemas podem ser resolvidos com as ferramentas existentes. Então, existem problemas, como eu mesmo comentei mais anteriormente, eu já tive que resolver derivadas no serviço, porque eu precisava chegar numa equação para resolver algum problema que eu tinha, e esse problema não tinha solução. Então, eu tive que achar a solução dele, eu tive que realmente explorar, ir lá, voltar a estudar cálculo, vou relembrar como fazer as coisas e resolver o problema. Por que a gente tem esse tipo de situação? Quando a gente faz engenharia, pelo menos eu tenho isso, eu gosto muito dessa área, a gente tem a parte do desenvolvimento de produto. Então, toda empresa que desenvolve algum produto, ela precisa de um grupo de engenharia que vai projetar esse produto, de modo que ela tem que garantir que o produto funcione, o produto não vai quebrar, que o produto atenda os requisitos das autoridades e que o produto seja fabricável. Não adianta ele atingir todos os outros e eu não consigo fazer esse produto, eu não consigo fabricá-lo. Então, eu preciso garantir tudo isso. Ou seja, de outras palavras, eu preciso que o meu produto atenda aos requisitos a que ele está envolvido. Então, como que eu posso fazer para garantir isso? E é para isso que a empresa contrata um grupo grande de engenharia. Então, como que a gente pode demonstrar que meu produto atende esses requisitos? Uma forma de demonstrar isso é através de ensaios. Então, a gente está vendo aqui na esquerda um ensaio estrutural aí de um polímero, ou seja, dessa forma eu estou tirando as propriedades nele, que eu posso aplicar depois essas propriedades nas minhas simulações para identificar se meu polímero vai atender ou não as specs, se eu preciso trabalhar com algum retrabalho estrutural, o que eu preciso fazer para minha estrutura usando esse polímero suportar. E à direita a gente tem a imagem de um túnel de vento, em que a gente está testando uma aeronave. Então, ali a gente consegue saber se a aeronave está dando a sustentação que precisa, com um arrasto mínimo ideal para reduzir o consumo de combustível. Então, essa é uma das formas. Então, a gente pode levar para túnel, a gente pode ensaiar, a gente pode fazer diversos ensaios em bancada, a gente pode fazer ensaios com protótipos. Então, essa é uma forma em que a gente consegue mostrar que o meu produto atende aos requisitos dele. Porém, uma outra forma que é mais barata e que pode ser aplicada em fases preliminares do desenvolvimento são as simulações. Então, a gente pode ver aqui na esquerda, a gente tem um exemplo do que a gente chama de simulações em parâmetros concentrados, né? Ou seja, essa é uma simulação em que eu somo diversos componentes e eu vou vendo, por exemplo, se um sistema de combustível está funcionando direito, ou seja, se a minha bomba é capaz de vencer todas as perdas de carga que eu tenho e eu entregar o combustível que o motor precisa na vazão que ele precisa. E à direita eu tenho o que a gente chama de simulações tridimensionais. No caso aqui está uma simulação fluida, né, de uma aeronave, mas também ela pode ter um exemplo de uma simulação estrutural também, ele se encaixa nesse tipo de simulação aqui. E aqui a gente tem o exemplo novamente de uma simulação estrutural e aqui novamente uma simulação tridimensional do tipo de que a gente trabalha, que é a mecânica dos fluidos computacional. Mas o que exatamente está envolvido quando a gente faz simulação numérica, né? Basicamente, simulação numérica ela engloba 3 grandes grupos, né? Um é a matemática,
que vai me fornecer as ferramentas para as soluções das equações, ou seja, ela vai me dar os métodos numéricos, eu vou saber critérios de estabilidade de método numérico, eu vou saber critério de qual o método numérico mais adequado para resolver um tipo de problema. Isso tudo é a matemática que me fornece. A física, ela vai me trazer quais são as equações governantes e quais os modelos relevantes que eu devo utilizar nessa minha tratativa, nesse meu problema, para que eu consiga atender as equações governantes e dar o resultado que eu preciso usando esse modelo. E, por fim, a computação é como que eu vou pegar a matemática, a física, transformar isso numa linguagem de programação, ou seja, isso em um código computacional, que provavelmente, se ele for de uma computação de grande performance, assim, eu devo trabalhar com paralelismo, ou seja, trabalhar com múltiplos CPUs de uma forma ótima, como está escrito embaixo. Otimização, a gente entra tanto com otimização de compilação quanto otimização de código. E, por fim, compilação para garantir que eu vou estar usando os recursos computacionais da melhor forma possível. Então, quando a gente fala de simulação numérica, tem muita coisa por trás e muitas dessas coisas a gente aprende na faculdade. Bom, agora eu vou trazer 3 exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo aqui é um exemplo do meu trabalho de mestrado. A gente pode ver, a gente trabalhou com uma aeronave regional e que a gente queria avaliar a instalação a substituição parcial do querosene de aviação por gás natural liquefeito. Então, aqui a gente pode ver à direita os tanques de gás natural liquefeito. Porém, o gás natural liquefeito, para ele estar no estado líquido, ele tem que estar da ordem de menos 160 graus. Então, imagina você ter um combustível a menos 160 graus dentro da aeronave. Então, o que a gente queria fazer era simular para uma missão típica de voo como que ia se comportar a temperatura, por exemplo, do combustível dentro do tanque. Então, para isso, eu montei um modelinho de parâmetros concentrados aqui, em que nas minhas extremidades eu tinha a temperatura do combustível e a temperatura externa, e através do modelinho de transferência de calor aqui, aquela analogia que a gente pode fazer de transferência de calor com resistências, né? Então, fazendo esse modelinho aqui, eu consegui, sabendo o consumo de combustível e uma missão típica, estimar como que a temperatura desse combustível ia mudar dentro do tanque. Então, aqui no caso, a gente observava que a temperatura variava muito pouco, assim, ou seja, durante todo o voo, a gente ia ter o combustível realmente frio lá, e isso nos trouxe bastante informação para discutir algumas ideias conceituais que a gente tinha nessa época. Um outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês é o trabalho de doutorado de um colega de serviço meu, em que é um controlador de pressão de sangria. O que é essa sangria, né? Por exemplo, para ativar diversos sistemas da aeronave, a gente retira ar comprimido de alguns estágios do compressor do motor. Então, como a gente está tirando esse ar, a gente está sangrando esse ar do motor, por isso sangria. Só que o que acontece? A gente precisa entregar esse ar o mais estável possível para, por exemplo, um sistema de ar-condicionado, um sistema de degelo do bordo de ataque de uma aeronave, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar com um esquema de controle, principalmente na pressão, para que eu tenha os menores níveis de flutuação independente de como esteja vindo essa pressão. Então, aqui eu trouxe para vocês um esquema do controlador que esse meu colega implementou. E aqui a gente pode ver os resultados que ele obteve. Então, aqui tracejado, isso aqui são os níveis de pressão que estariam indo para o sistema de ar-condicionado vindo do motor, e usando o controlador dele, o que ele está realmente entregando para o sistema. A gente observa que esse aumento aqui provocou um pouco mais para frente um aumento, mas que está muito bem, está muito pouco sensível aqui a essas variações. Então, por mais que eu mais que dobrei a pressão, na verdade, o que meu sistema de ar-condicionado está sentindo é só um aumentinho bem pequeno ali.
E o último modelo que eu queria trazer, o último exemplo que eu queria trazer para vocês, é aqui um modelinho de... O que que acontece? Um outro colega meu, ele trabalhou com... Ele criou um modelo no doutorado dele, um modelo de motor que rodava em, vamos dizer assim, em tempo real. Então, o que que ele fez? Ele pegou para diversos componentes do motor. Então, por exemplo, o compressor, essa aqui é uma relação... O compressor, ele basicamente ele tem as relações de pressão, né? E a partir das relações de pressão, com as relações isentrópicas, a gente consegue avaliar os ganhos de temperatura que ele tem. E aqui a gente coloca uma eficiência, né? Que quanto menos eficiente, ele acaba transferindo muito calor a mais. Então, de certa forma, está perdendo energia, aumentando a temperatura do fluido, que é o que ele não quer. E aqui, basicamente, o trabalho aqui que eu preciso dar para o compressor, que é mais ou menos as relações de entalpia de entrada e saída. Então, isso aqui é o que a gente aprende em termodinâmica mais básica possível. O que que isso a gente pode fazer para que isso melhor represente o motor? Aqui a gente tem uma curva ou um mapa de eficiência, que ele é a vazão que passa pelo compressor com as razões de pressão, então eu vou ter minhas eficiências. Então, eu caçando aqui, eu tendo uma eficiência variável, eu consigo ir caçando aqui e alimentando o meu modelo de modo que ele melhor represente um compressor realmente de um motor que a gente tem em operação. Aí o que que ele fez? Ele juntou diversos componentes e diversas condições, tentando fazer isso o mais fiel possível, e ainda trabalhando com diversas otimizações de busca de eficiência e tudo mais, para que esse modelo dele rodasse em tempo real. Ou seja, ele tem um parâmetrozinho de entrada, ou seja, ele fala, vou aumentar a tração que eu estou pedindo do meu motor. Ele faz isso, daí já todo o sistema já se adequa e já move para a nova condição. Mas, basicamente, o que tem por trás de cada uma dessas caixinhas são mapas que tentam representar os componentes reais e as equações que a gente aprende em termodinâmica. É basicamente isso. Bom, agora tentar trazer para vocês só um pouquinho da minha experiência. Quando a gente entra numa empresa, pensando nas questões de simulações, tudo que foi mostrado aqui, muito foi criado, não foi rodado em programas, mas muito que a gente faz na empresa é rodar programas. Porém, o engenheiro não é exatamente contratado para rodar um programa, mas ele é sim contratado para fornecer soluções aos programas da empresa. Então, o teu chefe não está preocupado se o programa está rodando direito, se ele está dando o resultado que era para dar, ou se aquele resultado está certo ou está errado. Ele quer a solução. Quem tem que garantir que aquela solução está certa é você. Então, o engenheiro é responsável pelas soluções que ele fornece. O engenheiro, ele não é simplesmente, ele não pode chegar para o chefe dele e falar, esse foi o resultado que o código deu, que o meu programa deu. Se o chefe perguntar para você, mas está certo isso, esse resultado faz sentido, e você der aquela balançada ali, você vai ter grandes problemas assim. Então, o conhecimento teórico me permite analisar se o problema que eu estou resolvendo, se a solução que eu estou dando para aquele problema faz sentido ou não. Então, o conhecimento básico que eu adquiro na indústria, na academia, sim, é aplicável diretamente na indústria, e mais do que isso, ele é necessário principalmente para eu garantir que eu não estou fazendo besteira. Bom, aqui está uma listinha das referências das imagens que não eram proprietárias minhas. Aqui está uma referência dos trabalhos de mestrado e doutorado que eu utilizei aqui na apresentação. E gostaria muito de agradecer a organização da Semana de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Unibap pelo convite de estar dando essa palestra aqui para vocês. E também para o professor Dr. Alexandre Pequeno Antunes, que foi quem diretamente me convidou para estar aqui, colega de empresa. Então, pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado à organização e obrigado a todos que assistiram. E estamos, acredito eu, que abertos a perguntas.
Professor Diego, muito obrigado. Vou chamar de professor, viu? Eu vou chamar de professor porque é o seguinte, a gente aqui, eu sou aqui da Univap, né? Nós somos aqui alunos e professores. Eu gostei muito do teu título, a tua proposta é muito legal. Que é isso, né? É a gente estudar no dia a dia, no trabalho nosso. Então, agradeço muito, né, em nome da Univap, em nome da FEAL, pela tua participação aqui. E, de fato, eu quero convidar os alunos, né, a colocarem suas perguntas. Acho que a gente tá tranquilo, assim, de tempo, né? Então, talvez fosse até interessante quem tiver possibilidade de abrir o microfone, quiser fazer a pergunta, né? Mas também pode colocar no chat. Eu estou aqui para olhar, enfim, e conduzir essa conversa, né? Fazer essa ponte aí. Eu vou começar, Diego, se você me dá licença, fazer Fica à alguns vontade. comentários meus e pergunta também, né? Bom, primeiro um comentário assim de, de professor assim que já está, né, começando a ficar grisalho e tal, né? Mas assim me senti contemplado com a tua fala, porque na verdade na universidade a gente procura ensinar a aprender, a ir atrás, né? Uhum. Que é, acho que um pouco o que você falou, né? Eu tô me lembrando, eu tava ouvindo você, né? E me lembrando, por exemplo, aqui na graduação e mesmo no mestrado, eu não tive acesso a softwares que depois eu fui usar e aí tive que aprender no dia a dia. Eu acho que é normal, as coisas estão, essas versões novas, enfim, com acréscimos, isso é diário, né? Então a gente não precisa ficar estressado com isso, porque é o processo mesmo, né? Uhum. Uma, assim, rapidamente para contar para o pessoal, né? Quando eu terminei o doutorado, eu fui contratado. Quando eu cheguei para fazer enfim, minha vida profissional, vamos dizer assim, começando, cheguei num laboratório, tinha um equipamento que estava quebrado. Meu batismo, né? Ó, a gente não sabe isso aqui, não sabe resolver, tá? Eu nunca tinha visto aquilo na vida, né? Então e eu passei as primeiras 3 semanas lendo, estudando um manual, mexendo ali e assim, suei um pouco, né? Mas é isso, né? E aí eu vou para a minha primeira pergunta, o pessoal já está começando a movimentar o chat aqui. Uma primeiro comentário que pergunta que eu vou te colocar é assim, de uma pesquisa recente, inclusive feita por gente aqui na FEAL, com engenheiros, que perguntou para uma série de pessoas do mercado profissional quais as principais habilidades, né, e competências na carreira, né, Uhum. que um engenheiro, que essas pessoas sentiram que precisaram desenvolver na prática profissional. Quer dizer, em outras palavras, o que você achou que você teve a formação básica sua na engenharia, mas você precisou ir atrás. E aí perguntou-se quais eram essas habilidades e competências, né? Aí, rapaz, eu estava olhando esses dados e até para uma certa surpresa, mas muito interessante, vou colocar para você as 3 primeiras respostas, as mais frequentes, né? Uhum. Foram o seguinte: em primeiro lugar, comunicação, habilidade de comunicação, que é um pouco que você falou já dessas coisas. Depois, relacionamento interpessoal e inteligência emocional. Então, basicamente, essas pessoas apontaram sobre. Isso tudo está relacionado com a necessidade do trabalho em equipe, né? Sim. Aí eu queria que você comentasse um pouco, se você reconhece na tua vida profissional essa importância, né, na comunicação, do relacionamento interpessoal, e se você quer citar alguma outra dessas competências que normalmente o aluno não associa à engenharia propriamente, mas que você, não, mas eu precisei ir atrás disso. Só para você comentar um pouco isso, por favor. Uhum. Posso dizer que assim, o que você falou tá perfeito. Esses realmente são dois pontos que assim, a gente apresenta, a gente gosta dessa área técnica, né? Mas realmente comunicação é um ponto assim que é chave, cara. A gente não tem como escapar de se comunicar direito. O que acontece muito por exemplo, apresentações. Uma das coisas que eu discuto muito com meus colegas por exemplo, eu vou fazer uma apresentação. Aí eu entupo de conteúdo, eu faço um negócio lá e, cara, eu não passo uma mensagem, eu não consigo que alguém entenda o que está ali, na verdade. Então, isso não só numa apresentação, mas por exemplo, numa discussão de trabalho, em que eu quero tentar explicar de uma forma complexa, temas assim, e às vezes eu estou falando com alguém que não tem o mesmo nível de conhecimento
nesse tema, mas o cara tem muito conhecimento em outros temas. Então, sim, comunicação é um negócio muito chave, pega muito. E, às vezes, o que acontece, as pessoas são tímidas, uma outra coisa também, elas não questionam, elas não tiram dúvidas. Então, por exemplo, elas ficam com vergonha de perguntar e não perguntam. Então, a comunicação, ela tem que vir de duas formas. Então, se você não sabe, pergunta. É o primeiro ponto. E em relação até, existe uma frase que não coloquei aqui porque não era tanta temática, mas dizem que o engenheiro é contratado pelo técnico e é demitido pelo pessoal, né? Então, se a pessoa não sabe lidar com outras pessoas, não sabe trabalhar em equipe, cara, não tem como, porque tudo que no desenvolvimento, você não vai saber tudo, você não vai conseguir fazer tudo. Então, você depende das outras pessoas. E você precisa trabalhar com elas da melhor forma possível. Uma das coisas que a gente tem muito, por exemplo, lá na empresa, lá na Embraer, é a questão da gestão do conhecimento. Então, o que você sabe, você tem que trabalhar, aí junto os dois, né, tanto o interpessoal quanto a comunicação. Então, o conhecimento que você adquire na empresa não é para ser só um conhecimento seu, ele é um conhecimento da empresa. Então, você precisa, de alguma forma, passar esse conhecimento para os seus outros colegas de empresa. Então, sim, você falou perfeito, são dois aspectos muito grandes, e eu acho que eu não saberia dizer um outro, mas eu sei uma das coisas que eu considero muito importante, como você comentou logo no começo da sua fala, que é o correr atrás. Então, se eu não sei alguma coisa, eu vou perguntar, eu vou correr atrás de quem sabe, eu vou estudar, eu vou me dedicar. A gente percebe muito claramente quando a gente recebe estagiários, por exemplo, a gente tem os estagiários que são fora de série, que é o cara que corre, é o cara que quer aprender, é o cara que dá o sangue ali, e muito rápido esse cara, você vê que ele começa a dar resultado. Mesmo ele não tendo conhecimento das ferramentas, mesmo ele não tendo ainda toda a graduação completa, você vê que ele consegue correr atrás e ele consegue entregar resultado muito rápido. Em compensação, tem outros que não correm atrás, ele não aprende, ele fica esperando as coisas virem para ele, então ele não entrega da mesma qualidade que o primeiro entrega. Então, esse é um ponto, assim, cara, é dar gás, é aprender para poder contribuir, porque ninguém espera que você chegue uma indústria, a não ser que ela já esteja contando com contratar um engenheiro experiente, ou seja, só que daí nível salarial aumenta, nível de, vamos dizer assim, os requisitos do trabalho aumentam, não eu acho que é o caso aqui, mas no trabalho inicial, a empresa, uma boa empresa, ela não espera que o funcionário já vai chegar arrebentando, fazendo tudo, resolvendo, dando... Senão ela não estaria contratando um recém-formado, um cara... Ela quer para treinar o cara, só que treinar, o cara se dedicando, correndo atrás, e para em pouco tempo o cara começar a realmente dar resultado. Excelente, obrigado. É o seguinte, eu até teria mais perguntas aqui, mas eu quero chamar aqui, porque os alunos estão começando a movimentar, então vamos priorizar, né, a moçada? Perfeito. Então tem uma pergunta aqui que eu vou estar no chat, eu vou passar para você, que é do Alisson. Ele coloca assim: quais seriam as primeiras qualidades de um engenheiro no ingresso no mercado de trabalho? Se o cara quer para chegar chegando, né? Começou alguma base, algum aspecto base que você destacaria assim para começo? Cara, eu diria que tecnicamente você ter os conhecimentos básicos do que se aprendeu na faculdade. A empresa não espera, pelo menos, se eu vou, como você disse, está entrando no mercado de trabalho, ninguém espera que você saiba fazer tudo, que você vai entrar lá e já vai resolver tudo, já vai dar o gás total, vai projetar um avião inteiro sozinho, vai projetar um carro inteiro sozinho. Não é isso. Mas o que pega muito são dois pontos que eu vejo. Um é a dedicação, é a sua entrega, e o outro, humildade. Porque, cara, tem muita gente que já sai da faculdade achando que sabe tudo. Eu vou te dizer que, assim, quando eu entrei no meu estágio, eu até tive um pouco dessa soberba e no início do meu estágio me ferrou muito que eu quebrei muita cara. Porém, depois que eu comecei a entender mais como o mercado de trabalho funciona e comecei a entender que eu precisava aprender muito, aí eu dei vou usar um termo feio, mas dei uma baixada de bola, me botei no meu lugar, e aí eu comecei
mais do que querer já chegar fazendo as coisas do meu jeito, querer aprender como que era o jeito que as pessoas faziam, como que elas podiam agregar. E daí, uma vez que você tem o conhecimento, você já viu, já adquiriu um pouco de experiência, aí você pode ter um pouco mais do ar crítico de querer propor melhorias aos processos. Então, eu diria que no primeiro ponto é dedicação e humildade de querer aprender para daí, futuramente, você poder contribuir e muito. Excelente, Diego. Agradeço a tua resposta. Até vou dar um reforço nisso para a moçada que, de fato, né, falando como professor assim, orgulhoso até, nós temos um aluno, o Jorge, que foi formado na engenharia biomédica, está agora no Canadá, né, tá começando, mandou fotos, tal, esses dias. E assim, era um cara que, para mim, era um exemplo do que você está falando, né, dedicação. Ele chegava no laboratório, ó, professor, eu estou aqui para aprender, estou disposto a aprender. Porque ele não sabia realmente, eram coisas específicas, e a gente foi orientando. Então, falando do outro lado, assim, do balcão, aí, vamos dizer, eu reforço que a dedicação, né? Às vezes o cara fica muito preocupado com a nota, mas na hora do vamos ver é a disposição, né? Perfeito o que você falou, né? E aí eu vou puxar a pergunta da Manuela, né? Que daí já no momento seguinte, vamos dizer, o cara já está na vida profissional, né? E aí, para saber de você, se você já teve que encarar, por exemplo, alguma barreira no trabalho e tal, que te fez dar aquela bambeada, pô, será que eu mudo de área? Isso aqui teve aquela crise de, pô, e aí? Né? Você já teve essa balançada aí? Você quer comentar alguma coisa? No caso, a minha balançada ela é um pouco diferente. Não seria uma mudança de área, porque eu realmente gosto muito dessa área de térmica e fluidos. Então, não me vejo saindo da área. Porém, eu me vejo futuramente, quem sabe, estando com vocês como um profissional da academia. Então, hoje eu estou fazendo meu doutorado, como eu comentei anteriormente. Então, eu tenho interesse de futuramente pegar umas aulas, ver se é uma opção para mim, se é alguma coisa nesse sentido, ou até, não sei, a questão da indústria, para mim, hoje é um negócio que me é muito motivador, tem muitos desafios, a gente aprende muito, por mais que a gente entregue muita coisa, a gente também sempre está aprendendo muito. Então, eu vejo, assim, ainda muito motivado para estar na indústria. Mas eu também gostaria de estar dividindo isso. Eu sou um cara que sempre teve, de alguma forma, relacionado com faculdade. Por exemplo, eu acho que desde que eu me formei, que estou fazendo quase 10 anos de formado, eu praticamente nunca larguei a faculdade, de alguma forma, ou na pós, no mestrado, doutorado, sempre tive de algum jeito junto. Então, eu me imagino indo pelo caminho mais acadêmico também, ou conciliando ou não, não sei ainda, isso é só o futuro que vai me dizer. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que conta aqui para a resposta é até estava discutindo isso antes de vir fazer essa palestra com um colega meu, que a gente estava discutindo justamente mudanças de áreas, assim, fazer coisas diferentes. É uma coisa que dentro da indústria pode ser difícil, mas depende muito de cada um. Porque você fica estigmatizado como o cara que faz uma certa coisa. Então, cara, as pessoas, pô, você já adquiriu experiência, você vai querer começar do zero. Às vezes sim, quero começar do zero, vi que não era aquilo que eu queria. Por exemplo, no meu estágio, tanto a parte de gestão quanto a parte de qualidade foram coisas que me agregaram muito, mas eu pude ver, cara, não é, eu sou técnico, eu não quero trabalhar com gestão. Eu até poderia trabalhar com uma gestão técnica, por exemplo, um líder técnico, mas eu não me vejo sendo um gestor puramente, assim. Então, são coisas que me deram oportunidade, que eu comecei a trabalhar, adquirir experiência, mas falei, bom, não é isso. Então, é difícil, é uma opção difícil, às vezes pode enfrentar muitos obstáculos até a mudança, mas a possibilidade sempre existe. Não sei se eu respondi ou não, se até quiser complementar alguma coisa, o professor ou a Manuela que fez a pergunta, né? Se ela quiser falar mais alguma coisa,
Fica à Manuela, vontade. que quiser falar, fica à vontade. Eu quero agradecer. Eu acho que você colocou um ponto importante, né? Às vezes não necessariamente uma barreira, né? Mas aquele desejo mesmo, aquela vontade de, não, agora eu vou experimentar algo novo, né? Tentar estar aberto, né? Isso é muito legal você ter comentado, né? Eu também me identifiquei com a tua fala, legal. E, bom, tá aberto aqui o chat também, se a Manuela ou mais alguém quiser comentar. Ela agradeceu aqui você, muito obrigado, Diego e tal. E assim, tem mais uma pergunta aqui da Mariana, né? Ela está pedindo assim um pouco mais específico, né? Se você pode falar um pouquinho mais sobre o programa de especialização em engenharia da Embraer, se você pode Uhum. passar alguma informação mais. Bom, é um programa, se bobear, ele está aberto. Se vocês pesquisarem no Google por programa de especialização em engenharia, vocês vão ser direcionados lá para a página. Por sinal, eu estou numa das fotos lá da página, então vocês vão acho o Wally, né? Então me achem lá na foto. Se for olhar pelo celular, eu não apareço, tá? Tem que ser pelo computador, só para já dar para ninguém ficar não achar e não falar, mentiu. Não, só tá na versão web essa foto. Mas esse programa é um programa muito legal. Você vai passar por um processo seletivo nível trainee, assim. Vocês vão fazer primeiro uma prova. Eu acho que a prova de inglês, eu não sei se ainda está da mesma forma, que eu já terminei faz uns bons 8 anos que eu saí do programa. Então, pode ser que alguma coisa que eu fale aqui já tenha mudado, mas ele basicamente é uma prova de inglês que você vai fazer. Eu acredito que a prova de inglês era da casa, e essa já é uma prova filtro. Então, quem não atinge um mínimo de nota assim já é cortado. Isso é uma coisa meio ruim até. Eu já sei de pessoas que trabalhavam comigo que foram cortadas nesse filtro assim, e hoje o cara trabalha na Embraer, é um puta bom profissional assim, mesmo não tendo passado nessa prova. Então, eu sou meio contra assim filtrar do inglês dessa forma, mas é o que eles aplicam. Uma vez que você é aprovado nessa prova, você faz um segundo nível de prova, que daí é uma prova técnica de engenharia ampla, que eu não sei como alguém passa nessa prova, eu não sei como eu passei, por exemplo, porque envolve tudo, então você não tem como acertar tudo. Tem diversas áreas lá que você não vai realmente acertar. As áreas, por exemplo, as questões de elétrica, eu não fazia ideia de como responder. Por mais que eu tive elétrica, alguma coisa mais básica de elétrica na faculdade, chegava na hora lá, não ia lembrar dessas coisas, não era o meu dia a dia, assim. Então, eu tive várias dificuldades, porém, o que eu consegui bem nas coisas que eu entendi um pouco mais, permitiu que eu passasse. Na verdade, eu vou ser bem sincero aqui, fazendo uma brincadeira, mas eu acho que passa quem é menos pior, na verdade, não quem é melhor. Mas, beleza, daí passa. Aí, depois disso, é entrevista, e daí é torcer para estar entre os chamados. Tem essas carreiras que eu mostrei aqui, até passar um pouco aqui na apresentação para chegar lá. E é muito interessante que, assim, no começo do PE, desculpa, eu estou passando meio rápido assim, mas só para a gente tentar chegar onde interessa. Então, aqui são 3 fases, cada fase dura aproximadamente 6 semestres, 6 meses. Então, é 1 ano e meio, mais ou menos, de curso. No primeiros 5, 6 meses, você vai ter uma parte de fundamentos de aeronáutica, ou seja, você vai ter sistemas propulsivos, sistemas ambientais, você vai ter aerodinâmica básica, você vai ter diversas matérias básicas do ciclo que formaria um curso de engenharia aeronáutica, né? Uma graduação de engenharia aeronáutica. Depois a gente vai para as carreiras específicas, em que a gente tem mais 5 a 6 meses de conhecimento específico de cada uma dessas carreiras. E, por fim, os últimos 6 meses, que são os mais legais, em que eles dividem em 2 a turma, pega a galera e agora existem, quando você vai fazer um trabalho, um desenvolvimento de uma aeronave, a gente tem várias fases. E as fases preliminares são o que a gente chama de estudos conceituais e estudos preliminares, que é definir uma forma do avião e definir as arquiteturas básicas dos sistemas. Isso qualquer livro de desenvolvimento de aeronaves vai explicar, e são o que a gente usa nesse projeto aqui. Isso não estou falando nada que é coisa que a Embraer faz. Esse aqui é o consagrado na literatura. Então, a gente tem lá, a gente vai fazer, então, a gente vai definir forma em planta de aeronave, vai definir perfilagem de asa, vai definir qual que é o motor que usa, onde que está o trem de pouso, quais são os sistemas elétricos,
Então, tudo isso vai ser definido pelos alunos nesses 5 meses e eles têm que mostrar que tudo que eles estão propondo para de pé. Então, tem uma banca de funcionários da Embraer e de consultores que vão analisar e vão dizer se isso está ok ou não. E, acabando essas fases, esse 1 ano e meio, a gente tem a oportunidade de continuar trabalhando na dissertação de mestrado para ter a formação do mestre em engenharia. E eu coloquei aqui boas chances de ingresso na Embraer, mas eu diria que acima de 90% é aproveitado pela indústria. Então, é basicamente assim, se você entrou no PE, eu conheço poucas pessoas que terminaram o PE e não foram chamados. Na verdade, eu diria que eu não conheço nenhuma. Eu conheço pessoas que terminaram o PE e não quiseram entrar na Embraer por outros motivos. Mas nenhum que eu conheça, a Embraer falou, não te quero. Todos que eu conheço foram aproveitados. Aí, moçada, tá dada a dica, hein? Olha lá, o Diego tá falando aí. Olha lá. Deixa eu aproveitar, Diego. Então, professor Marco, tudo bem? A gente seguir mais um pouquinho aqui, mais algum papo Eu aqui? acho que, bom, se quiser uns minutinhos a mais aí, não tem problema não. Bom, do meu lado então, também não tem problema. Maravilha. Bom, Ô, Diego, a gente tem que eu vou perguntar ao fazer Diego que está palestrando isso. aqui hoje, né? Mas eu vou fazer aqui a pergunta, aquela que não tem como não fazer, né? É o seguinte, nesses quase 2 anos, pandemia, como é que isso afetou o teu dia a dia, o trabalho? Quais foram os desafios que você destacaria dessa fase aí, que nós estamos, ainda bem que estamos melhorando agora, né? Mas o que você destacaria nesse período? Cara, eu vou dizer que assim, no meu trabalho, eu trabalho muito por pacotes. Então, como que a gente trabalha lá na empresa? A gente recebe uma demanda, a gente vai lá, desenvolve os modelos, realiza as simulações e entrega os resultados. Aí, lógico, tem reuniões para entrega de resultados, tem reunião de explicação do que você está fazendo e tudo mais. Então, para o meu tipo de trabalho, que ele é um trabalho que eu consigo mais desenvolver mais autocontido, lógico, nada do que a gente faz realmente sozinho. A gente sempre tem discussão com os parceiros de tecnologia e tudo mais. Mas no meu caso, como eu trabalho mais sozinho, a única coisa que me incomodou foi trazer um trambolho, porque quem faz simulação precisa de máquina pesada. Então eu tô com um puta trambolho aqui na minha casa. Então, se eu não tivesse uma infraestrutura de um escritório onde eu moro, provavelmente eu teria grandes problemas de onde eu colocaria esse cara. Mas isso foi o principal ponto. E a comunicação, eu senti que por mais que a gente desenvolveu diversas ferramentas de comunicação, às vezes ainda o contato, o cara a cara ainda faz um pouco de falta. Então, hoje, por exemplo, eu tive que ir na empresa acompanhar uma inspeção lá. Eu tive a oportunidade de rever colegas que eu não via há quase 2 anos aí, como você mesmo levantou. Então, foi bom, assim, é bom você saber que as pessoas ver as pessoas que elas estão bem, né? Não só falar com elas e saber que elas estão bem, assim, mas realmente ver. Então, eu diria que, assim, pro meu tipo de trabalho, afetou pouco. Porém, eu sei de trabalhos em que interfaces são mais amplas, ou seja, meu trabalho é integrar as entregas de várias pessoas. Para esses caras, eu imagino que foi um pouco mais afetado, assim, porque daí a comunicação pode ainda não ser tão efetiva quanto uma comunicação com todo mundo numa mesma sala, por exemplo. Perfeito, não te agradeço. A gente aqui nessa parte, né, do ensino, da academia, né? A gente tivemos aquele perrengue inicial, né, da adaptação, né? Tá aqui o professor Marco, né? A gente teve toda essa, mas assim, engrenou, né? A gente acho que agora está numa condição, adaptamos, né? E ainda com uma coisa curiosa para contar, né? Que assim, os eventos como esse, como hoje nós estamos aqui, né? Que em outras edições era presencial, né? Então, e aí, assim, por um lado, claro, o contato pessoal não tem como substituir. Mas, por outro, a gente está conseguindo, eventualmente, convidar palestrantes que dificilmente viriam assim, para o espaço físico, né, da universidade. Perfeito. Então, tem essa adaptação, são portas que fecham, outras que abrem, a gente está aí, né? Estamos junto aí. Isso Diego, aconteceu muito. Desculpa, Paulo, só uma coisa muito interessante, que a gente lida com muitos fornecedores no exterior, né? Então, normalmente, a gente tinha poucas
oportunidades de uma conversa assim mesmo. A gente troca e-mail e tudo mais, mas poucas oportunidades de conversa porque vai para lá uma vez a cada 6 meses, eles vêm para cá uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. E essa oportunidade agora, tendo muito mais acesso, muito mais desenvolvido essas ferramentas de comunicação, isso proporciona uma comunicação com eles muito mais intensa e muito melhor, assim. E, por exemplo, quando ia para lá, a empresa não vai bancar para 10 funcionários irem para uma reunião, mas ela ia bancar para 2 ou 3 que eram chaves para participar dessa reunião. Tendo essas conversas à distância, os 10 que são relevantes para o assunto podem participar. Então, realmente, essa questão assim, vamos dizer assim, a apresentação para a gente, a popularização dessas ferramentas de comunicação foram muito úteis também nesse sentido. É legal, legal. Quer dizer, nesse sentido, é um aprendizado que fica, né? A gente vai aproveitar Perfeito. isso, né? É o que um aluno meu colocou isso numa aula, eu achei muito interessante, né? Ele colocou, professor, de certo modo, algumas coisas próximas ficaram distantes, dá a impressão que está longe. Uhum. Mas, por outro lado, distantes se aproximaram, né? Então, é Com um certeza. paradoxo nosso, né? Ô, Diego, eu queria meio que fechar um circuito aqui da nossa conversa, que está muito, quero te agradecer muito, né? Mas antes de passar para o professor Marco, eu queria colocar um último comentário para você aqui, que é o seguinte: os alunos, aqui nós temos alunos das engenharias, de diversas engenharias, e também da arquitetura, né? E tanto as engenharias todas como a arquitetura tem um semestre que tem uma disciplina, o nome muda um pouco conforme o curso, mas na arquitetura seria estudos sociais, né? Na engenharia tem humanidades, né? Mas é basicamente essa ideia, né, de ter um semestre discutindo tópicos, né, de sociedade e humanidades. Eu não sei se você teve essa disciplina, alguma coisa assim, e o que você acha disso? Você acha que é legal, é relevante? Porque às vezes as pessoas estão, pô, mas estou na engenharia, vou fazer um semestre disso. Você quer comentar um pouquinho, né? A gente tem esse semestre aí de estudos sociais. Uhum. Então, eu vou te dizer que eu acho que quando eu peguei uma grade, quando eu fiz a Unesp, eu peguei uma grade em mudança, então eu fui o último antes de mudar. Então a minha grade era absurdamente técnica, ela só tinha técnica, e eu acho que ela estava muito para trás ainda em questões principalmente de computação. Então ela era muito técnica, mas ela lidava ainda com coisas muito um pensamento tipo assim, pouco evoluído assim em questões de ferramentas e tudo mais. Então, tanto a gente não tinha ferramentas, como a gente tinha muito pouca coisa dessa parte de humanidades. Mas, cara, eu acho que, assim, como eu comentei, as relações interpessoais no trabalho, como você também comentou, as relações interpessoais no trabalho são muito relevantes. Elas são muito importantes e a gente precisa desenvolvê-las sempre. Então, tudo que eu posso fazer... Uma coisa que eu achei interessante quando eu fiz o programa de especialização, uma coisa legal lá, por exemplo, cursos de técnica de apresentação, cursos de desenvolvimento pessoal, assim, como que você enxerga a tua carreira para o futuro. Tem diversas coisas assim, que é pensar um pouco na pessoa. Existe o trabalho, existe as soluções técnicas que a gente vai fazer, mas quem faz o trabalho são as pessoas. Então, se você, às vezes, você não tem uma relação boa com uma pessoa, você pode ser super bom tecnicamente, a pessoa pode ser super boa tecnicamente. Se os dois não se conversam, se os dois não casa, pode não chegar numa solução boa. Porque um vai tentar fazer o melhor para si, um vai tentar fazer o melhor para o outro, ou os dois não vão querer conversar, não vão querer trocar informação. Então, eu acho que tudo que possa nos ajudar a nos desenvolver pessoalmente, nos desenvolver como uma sociedade, eu acho que isso é só ganho. Que ótimo, Diego. Eu quero te agradecer muitíssimo, né? Enriquecedor. Para a gente aqui na universidade é muito legal poder receber e ter essa troca de ideias, né? Essa oxigenação aqui, né? E eu vou então passar para o professor Marco. Eu vou sugerir, talvez, Diego, se você pudesse, se você parar o compartilhamento um pouquinho da tela, Claro. para a gente poder dar dar uma salvada aqui na imagem da moçada, do pessoal que está aí, né? Fazer um print, né? E um print, legal, legal. Então, muito obrigado da minha parte, estou super contente aqui, te agradeço e vou passar para o professor Marco, que é o nosso chefe de sessão aqui. Obrigado, professor Paulo. Obrigado.
O Diego, muito obrigado aí. Bom, a gente tem essa relação aí. Eu também sou engenheiro mecânico, né? De formação já há muitos anos aí, né? Agora, a maioria dos professores, né, que estamos trabalhando aí na Univap, na FEAL, todos dedicados na pesquisa, então a gente tem também uma ampla trajetória ali de trabalho também, né? Mas, Uhum. assim, eu também escolhi fazer engenharia mecânica, nunca me arrependi realmente de fazer, né, a minha engenharia, mas no começo foi uma questão bem complicada, mas a gente chega no final lembrando das coisas que foram feitas lá no começo e a gente dá risada agora, né? Tantas coisas que foram acontecendo aí no dia a dia. Mas eu estou feliz, né, com a minha profissão, estou feliz realmente. Converso com meus alunos, comento minhas experiências também. Acho que a gente, como você falou, né, com uma intenção de ser professor, é um caminho realmente, né, muito legal, muito interessante e que realmente deixa muita coisa no coração, né? Tanta trabalho com alunos, fazendo muita coisa aí. Então, realmente, parabenizo você, né, pela escolha aí, essas decisões também. E, bom, o caminho está aí, né? É só abrir portas e ver o que vem na frente também. Diego, muito obrigado aí, um tema Eu que muito agradeço. interessante. Agradeço muito aí os comentários da sua experiência também. Sei que muitos alunos estão realmente querendo aí, né, ter ideias aí que estão chegando aí na frente, né? Então isso aí abre realmente, né, umas portas bem interessantes para quem que está no caminho aí da engenharia, né? Como tantos de nós estamos aí na engenharia. Então, não sendo mais aí, alguém teria mais algum outro comentário para fazer ou acho que a gente pode encerrar já. Professor Paulo, você poderia te fazer o print aí para mim, por gentileza? Que eu estou aqui no meu computador, está meio enroladinho aí, Sim, não sim. consigo, Eu tá? vou, eu vou mandar para o pessoal depois. Né? Então, agradecer a presença de todos, né? Do Diego, muito obrigado, né? E dos alunos, ex-alunos também que estão participando, alunos de vários cursos que estão aqui com a gente nesta sessão, né? E falar para a moçada, que nós temos várias atividades acontecendo, outras palestras agora no segundo horário, a gente tem amanhã, então prestigiem, né? E os certificados vão estar disponíveis na página do evento nas próximas semanas, né? Então é lembrar isso para a moçada. Obrigado mais uma vez, tudo de bom, gente. Até mais, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite para todos e muito obrigado aí pela participação. Professor Paulo, já tirou aí o print aí, professor? Sim, sim, já salvei aqui. Tá bom, então. Então, damos por encerrada a sessão aqui e convidar para as demais aí palestras que estão na frente aí. Pessoal, bom dia, boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Paulo, você manda aí o print aí para a Júlia, por gentileza? Isso, pode deixar, vou Eu já encaminhar para mandei, eu ela. tirei uma foto e mandei, mas seria bom mandar aí o print aí Tá, de todos os eu participantes. mando lá, acho que foi excelente, muito bom. Tá bom, tá bom. Ah, que legal, o pessoal está agradecendo aí, a gente também, a Sim, presença de sim. vocês. Isso aí. Tá bom, Paulo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Valeu, tudo de bom, professor. Até.